Partiu na pacata vila de Vila Nova de Gaia, junto ao Rio Douro, vivia Vitor Fernandes, um professor de história do ensino secundário conhecido pelo seu rigor e paixão pela disciplina. Naquela tarde, enquanto corrigia os testes dos seus alunos com a luz dourada do fim do dia entrar pela janela da sua modesta sala, o seu telemóvel tocou abruptamente. O relógio da secretária marcava 15h47. A filha, Mariana, de 13 anos, já devia ter chegado do treino de futebol, mas o silêncio no quarto fazia crescer a ansiedade no peito de Vitor. Do outro lado da linha, a voz de Rita, sua mulher, estava trêmula e aflita. Vitor, houve um acidente. A Mariana está no hospital. As palavras caíram como um golpe. Os papéis espalharam-se pelo chão enquanto ele se levantava num sobressalto. 20 minutos depois, Vitor corria pelos corredores do Hospital de Santo Antônio, o coração a bater com força contra as costelas. Encontrou Rita na sala de espera, com a maquilhagem a escorrer pelas faces pálidas, agarrada a um lenço de papel como se fosse um amuleto. Foi ao atravessar o semáforo, depois do treino, sussurrou ela, quase sem voz. Um miúdo numa carrinha desportiva passou no vermelho, vinha a mais de 50. Atropelou a Mariana e fugiu. Um testemunho conseguiu a matrícula. Vitor fechou os punhos, a mandíbula a apertar-se. Depois de 15 anos a ensinar história, aprenderá a controlar a raiva, mas algo dentro dele reacendia-se, um instinto antigo que tinha enterrado quando deixará para trás a sua vida anterior na Agência Nacional de Segurança. Um homem que sabia lutar, que sabia que o mundo não era justo. A doutora Liliana Moreira saiu da sala de trauma, ainda com as mangas do fato cirúrgico molhadas. Senhor e senhora Fernandes, a Mariana está estável. Tem costelas partidas, uma concussão e alguns sangramentos internos que conseguimos controlar. Foi sorte, podia ter sido bem pior. O alívio invadiu Vitor, mas deu lugar a uma raiva fria e calculista. Quando a podemos ver? Perguntou ele. Está a dormir, os sedativos vão mantê-la confortável durante a noite. Pode visitá-la pela manhã. No parque de estacionamento, o detetive Jorge Silva aproximou-se. Era um homem magro, com olhos gentis, mas Vitor viu a frustração estampada na sua expressão. Senhor Fernandes, queria dar-lhe uma atualização pessoal. Rastreamos a matrícula. O carro pertence a Miguel Souza, filho de Augusto Souza, CEO da empresa Souza e Filhos. O detetive fez uma pausa desconfortável. O rapaz não quer falar, diz que esteve em casa o dia todo, e o pai já contratou uma equipa de advogados. As palavras de Rita soaram mais altas, a voz a subir. Testemunhas viram-no. Eu sei, senhora, mas os advogados dizem que foi engano de identidade e estão a tentar arquivar o caso. Disse que Augusto Souza tem muita influência nesta cidade. Vitor olhou para o detetive, reconhecendo aquele olhar, o de um polícia honesto a bater contra a parede da corrupção e do poder. O que não nos está a dizer, detetive? Perguntou. Jorge olhou em volta e baixou a voz. Entre nós, não é a primeira vez que o Miguel se mete em sarilhos. Condução sob efeito do álcool no ano passado, acusações de agressão há 6 meses que foram arquivadas. O pai dele tem o mundo na mão, controla juízes, políticos e até parte da polícia. Mais tarde, naquela noite, Vitor ficou sentado no quarto do hospital, observando a filha dormir, ligada a fios e máquinas, com um enorme hematoma a cobrir o lado esquerdo do rosto. Rita tinha ido para casa tomar banho e trocar de roupa, exausta. Vitor pegou no telemóvel e fez uma chamada a um número que não discava há 5 anos. Natan Fernandes, respondeu uma voz familiar. Natan, sou eu, Vitor Fernandes. Houve uma pausa. Pensei que tinhas abandonado a vida perigosa. Abandonei, sim. Mas preciso de um favor. Vitor contou-lhe tudo. A Mariana, o Miguel, a influência dos Souza e a ameaça de fazerem desaparecer o caso. Jesus, Vitor, lamento muito. Como? Está a tua filha? Ela vai recuperar. Mas o Souza pensa que o dinheiro e as ligações o tornam intocável. Talvez ele tenha razão. O homem tem políticos, juízes e metade da polícia na mão. E é implacável. Construiu o império esmagando quem se atravessasse no caminho.
Agora vai aprender o que acontece quando se mete com a família errada. O relógio marcava 16h12 quando Vitor desligou e olhou pela janela para a noite que caía sobre Gaia, já a preparar a tempestade que se avizinhava. Continua. Parte 2. Na manhã seguinte, a luz suave do sol de primavera entrava pela janela do quarto do Hospital de Santo Antônio, iluminando o rosto pálido de Mariana Fernandes. Ela acordara e, entre suspiros, pediu pelo pai. Vitor segurou a mão da filha com ternura, sentando-se ao seu lado na cama. O uniforme de futebol já fora retirado pelos médicos, mas o bracelete de couro que Vitor lhe dera no 13º aniversário permanecia preso no pulso fino, como um amuleto invisível. Pai, vão apanhar o rapaz que me atropelou? Perguntou Mariana, a voz ainda frágil, mas determinada. Vitor apertou os dedos dela, tentando transmitir a força que sentia. Sim, querida. Prometo-te que vão. À hora de almoço, o telefone tocou no escritório de Vitor. Do outro lado, o detetive Jorge Silva trazia mais notícias. O Ministério Público decidiu não avançar com acusações. Dizem que não há provas suficientes. Sem confissão do Miguel Souza ou mais evidências, o caso está praticamente arquivado. A voz de Vitor estava estranhamente calma, quase gélida. Sei. Agradeço por terem tentado. À tarde, Vitor dirigiu-se ao imponente edifício de mármore e vidro onde funcionava a sede da Souza e Filhos, no coração do porto. O átrio parecia desenhado para esmagar qualquer um com a sua frieza e ostentação. No topo do edifício, no último andar, recebeu-o Beatriz Câmara, a assistente executiva do magnata Augusto Souza. Beatriz vestia um fato de saia justo, com uma blusa de seda cor de vinho que delineava suavemente a sua figura esguia. Nos pulsos, 2 braceletes dourados reluziam discretamente. Os sapatos de salto alto, pretos e impecavelmente polidos, davam-lhe uma postura quase intimidante, com um toque feminino que não passava despercebido. Posso ajudá-lo? Perguntou Beatriz, com um sorriso profissional que não alcançava os olhos. Gostaria de falar com o Sr. Souza, sobre o seu filho Miguel e a Mariana Fernandes, respondeu Vitor, com a voz firme. Beatriz hesitou, pegou no telefone, murmurou umas palavras e desligou. O Sr. Souza vai recebê-lo agora. O escritório de Augusto ocupava metade do último piso, com janelas do chão ao teto que davam para a cidade. O homem em si era alto, robusto, com cabelos grisalhos penteados para trás e um fato sob medida que não escondia a dureza dos seus olhos cinzentos. Não se levantou quando Vitor entrou. Sr. Fernandes, compreendo a sua preocupação com esta situação lamentável, começou Augusto, a voz profunda e controlada. O seu filho quase matou uma rapariga de 13 anos e fugiu do local, replicou Vitor, sem perder a calma. Augusto abanou a cabeça, a expressão de desdém a crescer. Alegações, nada provado. Mesmo que tivesse acontecido, rapazes são rapazes. Acidentes acontecem. Vitor aproximou-se da secretária de mogno escuro, o olhar fixo no homem. Isto não foi um acidente. Foi negligência criminal. E sei bem que o Miguel não será responsabilizado. Você tem imunidade diplomática, graças às suas ligações internacionais. Augusto levantou-se, a voz ficando mais dura. Tenho paciência porque entendo que esteja emocional, mas o meu filho está protegido. Até tenho um juiz debaixo do meu bolso, sorriu de forma sinistra. Sugiro que aceite a proposta de seguro dos meus advogados e siga em frente. Vitor deu um passo à frente, a voz baixa mas cheia de autoridade. Não faz ideia com quem está a falar. Augusto riu, um som áspero. Um professor do subúrbio? Sei exatamente quem é. Ninguém. Tem 10 minutos para telefonar à polícia e fazer com que o seu filho se entregue. A gargalhada ecoou pelo escritório. Ou quê? Vai processar-me? Já esmaguei homens maiores que se por muito menos. Vitor olhou para o relógio. 9 minutos e 40 segundos, segurança? Chamou Augusto, já a perder a paciência. Não será necessário, respondeu Vitor, virando-se para sair. Ouvirá falar de mim em breve. No elevador, Vitor fez a primeira de muitas chamadas. Natan, preciso de tudo que tem sobre a família Souza, registros financeiros, negócios, vida pessoal, tudo. Vitor, o que estás a planear? Natan perguntou, preocupado. Justiça. Continua.
Parte 3. Aquela noite, no silêncio do seu escritório em Gaia, Vitor Fernandes abriu o portátil e começou a digitar freneticamente. Por fora, era apenas um dedicado professor de história, marido de Rita, bibliotecária da escola, e pai da pequena Mariana, apaixonada pelo futebol. Mas, por dentro, Vitor era um homem moldado por uma vida secreta. Durante 12 anos, antes de escolher uma existência tranquila, Vitor trabalhará numa divisão confidencial do Serviço de Informações de Defesa, especializado em missões de alto risco. Falava 6 línguas, dominava técnicas de combate corpo a corpo e já derrubara generais corruptos com nada mais que a astúcia e a paciência. Tinha se reformado quando a Mariana nasceu, querendo oferecer-lhe uma infância normal, longe da violência e dos segredos. O telefone tocou. Era Natan, a voz grave e preocupada. Tenho o relatório preliminar sobre os Souza. Vitor, este tipo é pior do que imaginávamos. A Souza e Filhos parece limpa, mas há empresas fantasma, contas offshore e contratos governamentais duvidosos. Principalmente de armamento. Nada ilegal oficialmente, mas vendem para clientes na zona cinzenta. Há indícios de suborno a políticos estrangeiros, manipulação de preços e intimidação a concorrentes. Construíram um império em corrupção e a vida pessoal? Perguntou Vitor, divorciado 2 vezes, ambas com acordos milionários e cláusulas de segredo. Miguel, o filho único, é um mimado com um histórico de condução sob efeito de álcool, agressões e rumores que nunca chegaram a tribunal. Vitor tomou notas detalhadas. Mais alguma coisa? Sim. O Augusto tem um irmão, Eugênio, que cuida da parte legal. Ex-procurador que virou advogado privado. Dizem que é tão sujo quanto o irmão, mas muito mais inteligente. Se vais atacar esta família, vais levar com os 2. Depois de desligar, Vitor pegou no telemóvel seguro, daqueles que não existem. Discou um número em Lisboa e aguardou. Juiz Teodoro Carvalho, respondeu uma voz, cautelosa. Juiz Carvalho, sabe por que estou a ligar? Disse Vitor, com um sorriso tenso. Peço desculpa, senhor Fernandes, não sei do que fala. Há 48 horas, a minha filha quase foi atropelada pelo Miguel Souza. Hoje, o Augusto Souza gabou-se que o senhor está na mão dele. Poderia denunciar isto ao Departamento Central de Combate à Corrupção, mas achei justo ouvir a sua versão. Silêncio prolongado. Senhor Fernandes, deve tratar-se de um mal-entendido. Em 2019, recebeu um empréstimo de 400 mil euros de uma empresa da Souza e Filhos para comprar a casa de férias. O empréstimo foi perdoado 8 meses depois, pouco antes de arquivar as acusações contra o Miguel pela primeira condução sob efeito de álcool. Quer que continue? Como sabe disso? Perguntou Vitor, num tom firme. Quem é você? A voz acelerou. Um pai a procurar justiça para a filha. Tem 24 horas para se afastar de qualquer caso relacionado com os Souza e anunciar a sua reforma antecipada por motivos de saúde. Caso contrário, essa conversa será transmitida em todos os canais de televisão. Não tive essa conversa, tenho gravações. Vitor desligou e ligou para o detetive Silva. Detetive, se surgisse nova prova no caso do atropelamento da Mariana, estaria disposto a reabrir o caso, claro, mas sem testemunhas ou provas físicas adicionais. É difícil. E se lhe dissesse que o carro do Miguel tem danos na frente que ele está a tentar esconder? E que há imagens de segurança onde se vê claramente o rosto dele ao volante, mas já verificamos todas as câmaras da cidade. Não todas. A câmara privada do banco no canto da rua não foi verificada. Essa grava automaticamente para a cloud, onde o Augusto Souza não tem acesso. O entusiasmo na voz do detetive era palpável. Pode arranjar essas imagens. Amanhã às 9 horas vão estar na sua secretária, juntamente com fotos do carro e uma testemunha que afirma que o Augusto Souza pediu para destruir provas. Como conseguiu isso? Perguntou Jorge, surpreso. Digamos que tem um conjunto muito particular de habilidades. Detetive, respondeu Vitor, sorrindo pela primeira vez desde o acidente. A fase 1 estava concluída. O juiz Carvalho iria desaparecer pela manhã e as provas reais iriam vir à tona. Mas isto era só o começo. Augusto Souza estava a brincar com um professor, mas ia perceber que estava a jogar xadrez com um mestre. Continua. Parte 4. Na manhã seguinte, no escritório luxuoso do último piso da sede da Souza e Filhos, Augusto Souza saboreava o seu café enquanto folheava o jornal econômico. De repente,
Beatriz Câmara, a sua assistente, entrou apressada, o rosto pálido e os olhos arregalados. Senhor Souza, o juiz Teodoro Carvalho anunciou a sua aposentação imediata, alegando problemas de saúde. Augusto pousou lentamente a chávena, o olhar a endurecer. Problemas de saúde? Ele estava bem ontem, a mais, senhor. O detetive Jorge Silva acabou de chegar com uma ordem para inspeção do carro do Miguel. Augusto franziu o sobrolho. Isso é impossível. O juiz Carvalho garantiu-me pessoalmente que o caso estava resolvido. Senhor, essa ordem veio da juíza Fátima Pereira. Ela não é da nossa rede. O rosto de Augusto escureceu. Pegou no telemóvel e ligou para o filho, mas caiu na caixa postal. Miguel, liga-me imediatamente. Não fales com ninguém até falarmos. Depois telefonou para o irmão Eugênio. Temos um problema, sei. Estou a acompanhar as notícias. Há imagens do Miguel a passar no vermelho. Claras, senhor, como é possível? Checamos todas as câmaras num raio de 6 quarteirões. As imagens vieram do sistema privado da Caixa Central, que o Augusto não controla. Parece que este Vitor Fernandes sabe onde procurar. Augusto recostou-se na cadeira, o rosto tenso. Quem é este homem? Quero uma investigação completa, desde o cartão de cidadão até as declarações fiscais. Já está em andamento, mas precisamos de agir rápido. O Miguel deve entregar-se com os nossos advogados e negociar um acordo. Nem pensar. Não importa o custo, o Miguel não vai preso. Uma hora depois, Eugênio chegou com uma pasta grossa. O rosto sombrio. Augusto, temos um problema maior do que pensávamos. O quê? Vitor Fernandes não é só um professor. É ex-agente dos Serviços de Informações de Defesa. 12 anos em operações classificadas. Especialista em operações psicológicas, vigilância eletrônica e extração de ativos. Augusto engoliu em seco. Extração de ativos, sim. Ele expôs uma rede de corrupção nos Balcãs, derrubou um cartel de tráfico humano. Saiu para cuidar da filha, mas não perdeu as habilidades. Se nos ameaçou ontem, não era um pai suburbano. Antes que Augusto respondesse, Beatriz entrou apressada. Senhor Souza, o FBI está aqui. Querem falar sobre os contratos governamentais. Isso é impossível. São confidenciais, têm documentos, registros financeiros, gravações. Querem saber sobre subornos e vendas ilegais. Eugênio agarrou o braço do irmão. Como é que conseguiram esses dados? O servidor é ultrasseguro. O telemóvel de Augusto tocou. Número desconhecido, Sr. Souza, disse uma voz calma e fria. Vitor Fernandes. O que fez? Cumpri a minha promessa. Deu-lhe 10 minutos para entregar o Miguel e riu-se. Agora vai ver o que acontece quando se mete com alguém que sabe lutar. Não me pode tocar. Tenho ligações. Tinha. O juiz Carvalho já se reformou. Os seus contactos no FBI estão sob investigação. Os contratos de armamento secretos estão a ser auditados pelo Congresso. Prepare-se para o julgamento. Augusto tremeu. O que quer? Miguel entrega-se. Confissão total. Sem acordos. Paga o que fez. Isso é impossível, não é negociação. É o fim da linha. O tempo do Império acabou. A linha caiu. Continua. Parte 5. No lado mais sombrio da cidade do Porto, num bar chamado Galo do Bairro, Miguel Souza afogava as suas mágoas no quarto copo de uísque. O jovem, rosto marcado pela noite mal dormida e olhos que já não escondiam o medo, evitava o telemóvel, onde acumulava 17 chamadas perdidas do pai. Sabia que a tempestade tinha chegado e que não podia fugir para sempre. De repente, uma voz grave cortou o ruído do bar. Miguel Souza. O rapaz ergueu os olhos e viu um homem de meia idade, com as têmporas grisalhas e um olhar calculista. Não parecia polícia, mas o instinto dizia-lhe que estava em apuros. Quem pergunta? Rosnou Miguel. Alguém que sabe o que realmente aconteceu há 2 dias. Há cocaína no teu sangue quando atropelaste a Mariana Fernandes. A ida ao armazém do Vitor Castro na Rua 5. A verdadeira razão pela qual fugiste. Miguel ficou pálido. Como sabe isso? Porque eu faço questão de saber das coisas, Miguel. A questão é, o que vais fazer? O meu pai vai resolver. O teu pai está a ver o império dele a desmoronar.
As autoridades federais estão a fazer buscas, investigação no Congresso, auditorias fiscais. Ele tem problemas maiores que as tuas confusões. O homem deslizou um cartão de visita para o jovem. Eu sou Álvaro Madeira, advogado. Tenho uma proposta interessante. Podes esperar pela polícia, que te vai encontrar, enfrentar acusações de agressão, fuga do local, condução sob efeito e posse de estupefacientes, ou entregar-te esta noite, cooperar e ter uma pena reduzida. Miguel hesitou. Que tipo de pena? Agressão com cooperação dá 18 meses, com possibilidade de liberdade condicional aos 9. Muito melhor do que os 15 anos que arriscas. O meu pai nunca vai aceitar. A proteção do teu pai é uma ilusão, Miguel. Sempre foi. O único que pode salvar-te agora és tu. Álvaro abriu uma mala e tirou documentos legais. Confissão completa, colaboração e pedido de desculpas à família Fernandes. O promotor, que não está na mão do teu pai, vai recomendar a pena reduzida. Miguel olhou para os papéis, ainda incrédulo. Quem são vocês? Somos o que acontece quando alguém que entende verdadeiramente o poder decide usá-lo para a justiça. Do outro lado da cidade, Eugênio Souza vivia o pior dia da sua carreira. 3 grandes clientes rescindiram contratos após as notícias das buscas do FBI. O telemóvel privado tocou. Era Augusto. Temos de nos encontrar. O clube não é seguro onde? Eugênio perguntou. Armazém Marf, Rua Industrial, box 247. 1 hora. Ao chegar, Eugênio encontrou o irmão rodeado de caixas e arquivos, a cara envelhecida e cansada. Congelaram as contas pessoais, comerciais, offshore. Alguém tem acesso a tudo. Quanto? Tudo. Registros bancários, comunicações, listas de clientes. Alguém invadiu a nossa infraestrutura digital. Telefones, computadores, sistemas de segurança. Tudo. Eugênio sentou-se, derrotado. Este Fernandes não está sozinho. Isto é obra de gente com recursos de topo. Ele deve ter chamado favores grandes. Miguel desapareceu. Não voltou para casa e o telemóvel vai direto para a caixa postal. Augusto ficou vermelho de raiva. Encontrá-lo. Usar todos os recursos que restam. Que recursos? Metade da segurança já abandonou. A outra está sob investigação. Os investigadores privados não atendem. O telemóvel de Augusto vibrou com uma mensagem de número desconhecido. Vê as notícias. Ligaram a uma televisão no armazém. A legenda dizia: filho do CEO entrega-se por atropelamento. A voz do repórter anunciava: Miguel Souza entregou-se esta noite, confessando integralmente a sua culpa no atropelamento da jovem Mariana Fernandes. Está a cooperar com as autoridades. Augusto afundou-se numa cadeira. Entregou-se. Por quê? Como? O telemóvel tocou novamente. Era Miguel. Tio Eugênio, estou na prisão. Dei o meu depoimento. Contei tudo. Sobre a droga, o semáforo, o que o pai me mandou fazer. Eles já tinham provas. Miguel, não digas mais nada até eu chegar a mais, tio. O homem que me convenceu a entregar-me deixou uma mensagem para o pai. Tens 8 minutos. A linha caiu. Eugênio olhou para o relógio. Eram 21h52. Augusto, o que disseste a esse homem? Que o Miguel tinha imunidade, que eu controlava o juiz e que devia aceitar o acordo. E ele deu-me 10 minutos para entregar o Miguel, ou... Eugênio começou a fazer contas. Isso foi ontem às 14 horas. Já passaram quase 32 horas. Tudo o que aconteceu, buscas, congelamento das contas, entrega do Miguel, foi planeado. Isto não é reação, é estratégia. O telemóvel tocou outra vez. Era Vitor Fernandes. O tempo acabou, Sr. Souza. Continua.